E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica. Eu sou aquele mesmo, Pedro Renol, professor aqui do canal. E hoje a gente vai fazer uma pequena resenha aí de um livro chamado Malleus Maleficarum, em latim, mas traduzido para o português como O Martelo das Bruxas, ou aqui, O Martelo das Feiticeiras, escrito por dois inquisidores em 1484, Heinrich Kramer e James Springer. Deixa eu só explicar antes aqui. Se você é um inscrito no canal há um pouco mais de um ano, você sabe que eu tô prometendo a resenha desse livro aqui, né? Deixa eu ver se está aparecendo direito no vídeo ali, sem a luz. Há muito tempo. Eu tô prometendo isso porque eu comprei esse livro, um pouquinho da história rapidinho. Comprei para minha companheira Vivian, mas eu comprei querendo ler. Aí ela falou, então você comprou para você, não para mim. Na época já eu engoli esse livro, né? Eu li ele engolindo, né? Com muita vontade, né? E aí eu fiquei de fazer uma resenha, de falar um pouquinho sobre ele, e acabei não fazendo isso porque essa vida, né, de lecionar para vestibulares, fazendo vídeos aqui no YouTube, acabou que eu me perdi nesse caminho aí, não pensando em fazer resenhas de livros aqui. Bom, mas como a gente está agora num tempo mais tranquilo, estou ajeitando o microfone, não falta a oportunidade. Até mesmo porque eu quero fazer um vídeo, uma videoaula específica sobre Inquisição. Falando de Inquisição na Europa, Inquisição na América, Inquisição na América Espanhola, Portuguesa. Então, tá aqui, tá? Esse livro, ele é quase uma encomenda do Papa Inocêncio VIII, lá no século XIV, no século XV, que permitiu, através de sua bula, né, a bula papal do Papa Inocêncio VIII, permitiu com que fossem criados mecanismos para ensinar os crentes, né, da fé católica a saberem lidar com o demônio. Então esse livro ele é grande, né? Vocês podem ver, é uma edição bem bonita, né? Eu não estou acostumado com isso, mas deixa eu ver se dá para ver aqui. É uma edição bem bonita, capa dura que eu comprei. Atualmente eu tenho comprado bastante livro de capa dura, até mesmo porque acho que preserva melhor. A luz que está difícil de mostrar ali, né? A minha companheira fala que quando eu mostro o livro aqui, eu mostro meu narigão aqui. Ó, é o seguinte. E esse livro, então ele é uma... Deixa eu ficar com ele na mão aqui, né? Porque fica mais bonito, né? Eu já vi umas resenhas do pessoal aí, uns booktubers aí que fica o livro na mão, assim. Esse livro, então, foi escrito por dois inquisidores alemães, num período onde a Idade Média ela chegou ao fim em alguns estados nacionais, em outros locais ela ainda existe, mas já em seu declínio, e a igreja vai perdendo poder, vê novas religiões surgindo. Em 1517, por exemplo, surge o protestantismo. Então, a Igreja Católica precisa dar uma resposta, né, a essa falta de fé, segundo eles, para que as pessoas estão tendo. Então, ensina, né, esse livro é um manual ensinando como proceder num processo de inquisição, dessa inquisição moderna. Olha só, ele foi muito influente na época, esse livro, tá? Olha só, ele é dividido em três partes. É bem simples. A primeira parte desse livro fala das propriedades do demônio. O que o demônio consegue fazer, o que ele pode, o que ele não pode, aonde ele adquire o poder, qual que é o limite do poder do demônio. A segunda parte ensina você a... Ensina você não. Se bem que tem gente que deve usar isso aqui, né, até hoje. Ensina as pessoas da época, os inquisidores da época, como identificar o demônio. Como você consegue encontrar o demônio. E a terceira parte ensina como proceder no julgamento, certo? Como proceder no julgamento. Algo que eu achei muito interessante desse livro é o trato de que os inquisidores aqui, os autores do livro, eles dizem aqui que não existe bruxos, e sim bruxas. Apenas as bruxas podem fazer pacto com o demônio. Então, se você ver um homem que esteja possuído de alguma forma, ele está só possuído, ele está sendo vítima possivelmente de uma mulher que fez o pacto com o demônio. E a explicação que eles dão nesse livro
é que as mulheres não podem ser coisas boas, sendo que elas nasceram dos restos, nasceram das costelas de Adão. Então elas são secundárias, elas estão sempre ligadas ao pecado. Eles trabalham com a ideia de que ser mulher já é ser um caminho para o demônio. Isso é muito triste. Se a gente for trazer para hoje, se a gente for trazer para a nossa atualidade, eu digo isso para vocês com toda certeza. Ser mulher é uma luta constante de sobrevivência. É uma luta constante. Às vezes a minha companheira, ela reclama, fala assim, poxa, que pena que eu não posso usar tal roupa porque eu sou sempre julgada, ou às vezes eles me consideram um alvo, alguma coisa assim. A culpa é sempre da mulher. Então essa cultura, ela é bem antiga, essa cultura é medieval, essa cultura é até anterior a isso, lógico. Idade antiga a gente já tinha isso. Se vocês verem vídeos aqui nossos de Grécia, né, falando da concepção de Platão e Aristóteles sobre as mulheres também, né, vocês veem que essa construção, ela vai histórica, vai colocando sempre as mulheres abaixo dos homens. E aqui eles justificam, falam que apenas as mulheres podem fazer este pacto com o demônio, né? E quem eram as mulheres que eles identificavam na época? Eles identificavam as mulheres que não seguiam a doutrina, os dogmas cristãos católicos. Então, na Idade Média, você tinha uma imposição que era uma imposição católica através dos dogmas. O Papa sempre era muito forte, e aí eles fizeram as cruzadas para combater lá o islamismo, né, os povos árabes islã, e aí eles identificam de que aquele que não segue a nossa fé, ele é um herege, né? Então ele está possuído pelo demônio e quer possuir outras pessoas, né? Então, o que acontece aqui nesse processo? A gente tinha muitos povos, muitas pessoas que tinham ateus naquele período, e você tinha muitos pagãos. Os pagãos nada mais são do que pessoas que cultuavam ou deuses da natureza, né? Então isso era muito comum, é uma cultura nórdica na Europa, que, entre outras, tá? Porque você tem várias. Mas para os cristãos isso aí era um pacto com o demônio. Então, as mulheres, né, promove-se um verdadeiro caça às bruxas, porque são as mulheres que conduzem isso, né? As mulheres que conseguiam ter um conhecimento da natureza maior naquele período, que conseguiam lidar com doenças de uma maneira que não fosse dentro dos dogmas cristãos, elas já eram propensas a serem consideradas hereges, bruxas, feiticeiras. E ainda você tem uma passagem, claro que eu não vou ficar falando tudo do livro, o livro é muito extenso, mas você tem uma parte no livro que diz que o demônio, né, o pacto que ele faz com as mulheres podem vivem em nossa sociedade tentando atrair as pessoas, tentando enfeitiçar as pessoas em prol do demônio. Então ele tenta identificar, né, ensina em algumas partes como identificar, né, as mulheres que têm esse pacto com o demônio. Por exemplo, num culto ou numa missa, reparem nas mulheres, ensina isso mesmo, reparem nas mulheres. Se tiver alguma mulher no meio de uma missa falando baixinho e você percebe pela leitura labial que ela não está falando do jeito, né, não está falando as palavras que a missa pede, que o culto pede, possivelmente ela está lançando algum feitiço dentro da casa de Deus. Então essa mulher deve ser perseguida. É assim que eles pensavam, é assim que está escrito nesse livro, nesse manual aqui de O Martelo das Feiticeiras. E também aí depois, na terceira parte, ensina como julgar, não deixar a pessoa falar. Ela pode enfeitiçar alguém enquanto fala no meio do julgamento, então você tem que tomar muito cuidado. Os julgamentos devem ser feitos perto da casa de Deus, de igrejas, ou pelo menos você precisa ter apetrechos, né, símbolos religiosos para poder inibir o demônio, e a queima na fogueira justamente para não deixar resquícios da pessoa. Então é um livro assim pesado, a leitura não é uma leitura tão prazerosa como eu pensei que fosse, não foi uma leitura assim que você... Porque também como que você vai querer ter uma leitura prazerosa num livro que ensina a matar mulheres? É um livro do século XV que ensina como identificar o demônio nas mulheres, subjuga as mulheres de todas as formas. É um documento histórico, por isso que eu tenho ele em mãos, tá? Mas o fato de você ter um documento histórico em mãos não significa que você concorde com ele. Então a leitura é uma leitura bem específica do período, não é fácil, não é tão atrativa, às vezes dá até uma melancolia de ficar lendo, mas enfim, acho que é importante. Eu
utilizei ele, estou utilizando ele para fazer a nossa série aqui. Uma série não, talvez um vídeo sobre a Inquisição, mas fica a dica de leitura aí para vocês. No final do livro aqui atrás, que foi uma das coisas que me chamou a atenção, que explica, né, para que tem esse livro, aí faz uma relação aqui atrás só, tá, com o século 20, 21, por que é importante ler, e aí diz, creio que com isso as nossas bruxinhas da Idade Média podem se considerar vingadas, porque é um livro que deixou a público um documento que era um documento de ferramenta dos inquisidores da Idade Média. E hoje você sabe como eles trabalhavam. Isso é uma forma de se vingar, porque é uma forma de que você sabe, esse documento veio a você, veio a público. Então é por isso que eles falam que pode se sentir vingados, que agora nós sabemos de seus métodos e nós agora podemos julgar esses métodos como inadequados, né? Esse tipo de cultura que eles tinham naquele período. Bom, deixa aí nos comentários o que vocês acharam desse vídeo, se vocês querem que eu faça mais, que eu traga outros vídeos. Tem um vídeo que é sobre o livro História Social do Jazz, o Hobsbawm, que é outro livro que eu engoli também, que eu quero trazer muito para vocês para fazer uma relação do jazz com sociedade. Foi um livro que eu li na faculdade e recentemente, há alguns meses atrás, eu comprei ele também, li aqui, que é o meu historiador favorito, Hobsbawm, o meu e de muitos historiadores, de muita gente, muitos professores de história também. Eu fico feliz de estar trazendo esse vídeo para vocês, que era algo que eu queria há muito tempo, e eu vou ficando por aqui. Eu agradeço muito pelo carinho de todos vocês. Grande beijo, gente. Fui!